no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Jesus, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrares me adorares. Então disse-lhe Jesus: vá-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Palavra do Senhor, palavra do Senhor. Como sobreviver ao deserto? Jesus nos ensina a enfrentar o deserto nessa palavra, nessa passagem. Jesus ali enfrentou o deserto por 40 dias e 40 noites. E no 40º dia teve fome. Jesus ali enfrentou escassez e solidão. Com certeza, Jesus ali enfrentou escassez e solidão. Mas nós vamos aprender como Jesus enfrentou isso. Na palavra. Nós vimos aqui como Jesus disse, está escrito, o diabo também disse, está escrito. O diabo, Satanás conhece a palavra. Você pode ser o maior teólogo do mundo. PhD, pós-graduação, o melhor, o maior teólogo do mundo. Mas nunca vai saber a palavra de Deus toda. Porque a palavra do Senhor se renova de dia em dia. E como sobreviver ao deserto? A primeira questão é a presença de Deus, que se encontra no versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Jesus simplesmente não foi ao deserto. Vou no deserto. Vou dar um passeio. Eu quero ir no deserto. Eu quero ficar no deserto. O Espírito conduziu Jesus ao deserto. O Espírito Santo de Deus conduziu Jesus ao deserto. Jesus foi para o deserto porque estava guiado pelo Espírito Santo de Deus. Em nenhum momento ficamos totalmente sozinhos, porque Deus está conosco. Se nesse momento você está passando por um deserto, saiba que o Senhor está contigo. Você não está sozinho no deserto. A presença de Deus está contigo. É interessante. O segundo é jejum e oração. Jesus optou pelo jejum e pela oração. Jesus passava pelo deserto esses 40 dias e 40 noites jejuando e orando, porque Jesus era um homem de Deus. Jesus jejuava. Ele nos ensina isso na palavra de Deus. Jesus disse que existiam coisas que só podem ser vencidas com jejum e oração. Encontramos lá no segundo Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 29. Dá uma olhadinha lá. Existe uma casta de demônio que só sai com jejum e oração. Por isso, para enfrentar desertos é preciso manter-se em jejum e oração por vezes, porque você está no deserto, passando por um deserto, o inimigo vai tentar você de todas as maneiras para desistir. Mas não desista porque o Senhor está contigo nessa hora. Ele está contigo, de mão dadas contigo, do teu lado. Muitas vezes nós não sentimos a presença dele por nosso egoísmo, por nosso egocentrismo. Mas seja mais cristocêntrico.
leia a palavra, cante louvores, jejue, ore. O terceiro é a palavra de Deus. Perceba que Jesus ali confrontava o diabo, e o diabo confrontava Jesus com a palavra. Está escrito, assim está escrito, mas está escrito também porque o inimigo conhece a palavra. É preciso que estudemos, gravemos e que a palavra caia no coração. Não somente aqui, mas que venha para cá, através daqui, e caia aqui no coração. Para que guarde a palavra do Senhor, para combater os dias maus. Existem países que você não pode levar a Bíblia, e a Bíblia tem que estar aqui e aqui no coração. O alimento do cristão não é somente comida sólida, feijão, arroz, carne, não é isso. O alimento de Deus é a palavra. A palavra é o alimento de Deus, é o maná do céu. Quando comemos o pão da vida, que se encontra lá em João 6, versículo 35, nunca mais sentiremos fome, porque o Senhor é o pão da vida. Olha que tremendo. O Senhor é o pão da vida. O quarto e último é a resistência. Do 4 ao 10, ele diz aqui, ele porém disse, está escrito, e o inimigo está escrito, e Jesus está escrito. Jesus resistiu até o fim na palavra. Na palavra. Jesus resistiu. Ele não cedeu às tentações, porque Jesus estava preparado na palavra do Senhor. Jesus ali estava como homem, mas era Deus também, mas era homem. 100% Deus, 100% homem. É difícil de entender isso, né? E Tiago 4,10 diz que ao diabo ele fugirá de vós. Precisamos resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir o diabo e ele fugirá de vós através da palavra, através do jejum e através da oração. Eu concluo agora essa mensagem dizendo para você, sobreviva, você vai sobreviver ao deserto. Se você está passando no deserto nessa hora, compreenda que você vai passar para o outro lado. Mas é preciso, por vezes, passar o deserto. E somente uma fase passageira, com a ajuda de Jesus, passaremos ao deserto. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim também. Que Jesus te abençoe rica e abundantemente.